Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor do Ministério de Família na Oitava Igreja e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Nessa semana, a gente vai falar sobre um assunto que certamente é importante para você e importante para muita gente. A gente vai falar sobre empreendedorismo, as profissões do futuro, os problemas da atualidade, quais são os riscos que a gente também tem aí hoje no mercado que vem disfarçado. E para essa conversa eu estou com 3 pessoas aqui abençoadíssimas. Eu estou com o Renan, né, que é da Igreja Central, empresário. Estou também com o Josué, que é membro da nossa igreja, empresário também. Estou com o Isaac, também empresário e membro da nossa igreja. Então, vou deixar eles se apresentarem e você embarca com a gente aqui nessa conversa. Renan, seja bem-vindo. Fala um pouquinho aí sobre você. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, pastor Yuri. Obrigado por estar aqui no meio desse time assim, tão seleto, hein? É tão gostoso. Bom que é tudo amigo, né? Quando você está numa mesa, é o seguinte, diz que na vida você tem que se melhorando, subindo sua média de vida, né? Isso. Então a melhor maneira é você andar com pessoas que têm sempre uma nota mais alta que a sua média vai subir. Você não é a média das 5 pessoas que você mais convive, então anda com cara de notas altas, que a sua média vai ser melhor, né? Por isso que eu estou caminhando com esses caras aqui. Que privilégio estar aqui. Modesto, sou Renan Magalhães, sou marido da Cidinha, pai da Vitória, do Benício, da Sara e do Samuel. 4? Certo? 4. Glória a Deus. Lá em casa, assim, a casa cheia. Parabéns, Paramos porque a mulher da patroa desanimou, você acredita, pastor? Quem sabe ela anima de novo. Não é, ela só 4, poxa. Diz que quem define o número é a mulher. Então. É a mulher que define. Tô vendo, quem sabe, hein? Vai uns 5 aí, né? E sou membro da Central, né? Legendário, um filho de Deus, servo do Senhor. E como mordomo, estou aí administrando uma empresa na área da construção civil. A gente trabalha com casas inteligentes, né? Muito bom, hein? E como propósito, a gente busca facilitar o jeito das pessoas viverem. A gente serve as pessoas facilitando o jeito delas viverem com casas inteligentes. Boa, boa. Um dia eu quero uma casa inteligente. Passa lá. Aqui estamos com o Josué, membro da Oitava. Fala aí um pouquinho sobre você, irmão. Somos nós, né? Não fez jabá, não falou o nome da empresa, né? Estamos diante do CEO da Lex. LexSmart. Pensa no camarada que sabe tudo de inovação, de construção, de imobiliário. Ele foi modesto, né? Nós que estamos segurando ele aqui para ver se a gente sobe um pouquinho. Não, e depois a gente vai colocar o Instagram de todo mundo aí para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais vocês, né? E vai ter uma raça pra cima. Brincadeira. Isaac também. Ô, Isaac, o grande amigo. Que prazer, hein? Eu dificilmente estou em podcast, né? E para mim é um privilégio muito grande aceitar esse convite seu. Meu pastor... Você disse que era o primeiro ou um dos primeiros podcast nesse formato, né? Você já participou de outras entrevistas e tal. É o primeiro podcast. Inclusive você liderou uma, né? Aí é um talk show, né? É um talk show. Show. Steve Rush lá. Prazer estar aqui com você, meu amigo, posso assim chamar o pastor Yuri, porque nós temos uma relação de amizade, e eu estou pastoreado pelo pastor Yuri e o pastor Jeremias, que para mim é uma bênção ser membro da Oitava Igreja, então minha gratidão por ser cuidado por você. Amém, cara. E andar ao teu lado, amigo. Para mim é um privilégio muito grande, tá? Eu sou Josué, para você que não me conhece, casado com Josiane Mendes, Rebeca, Noah. Rebeca tem 7 aninhos, Noah tem 3 aninhos, né? Estou aqui em Belo Horizonte, moro em Lagoa Santa, mas os nossos negócios, né? A gente partiu aqui de BH. Estou CEO em 7 segmentos de atividade. Deus me confiou estar gerindo, né, como mordomo aí, alguns negócios, dentre eles a distribuidora evangélica Ômega Belém, que é o nosso ramo mais antigo, né? Então nós distribuímos bíblias, livros cristãos, que é o que nos traz muito propósito, né? Um ramo de seguradora também. Você falou numa palestra sua, no Power Summit, sobre o número de bíblias já distribuídas. Foi legal que a gente sentou no sofá, eu, minha irmã e meu pai, ficamos assim, cara, nós nunca contamos quantas bíblias a gente já distribuiu. E a gente tem dados de RP, porque você vai mudando de sistema ao longo de 30 anos, você não consegue. Então nós começamos a juntar um quebra-cabeça,
Para chegar no número. Para chegar no número. Chegamos no número de 15 milhões de Bíblias distribuídas no Brasil ao longo da nossa jornada. Né? Glória a Deus. Deus é bom. Pra gente isso é o número que a gente gosta. Claro, pô. É o número que a gente gosta, né? Estamos à frente da Love Seguradora, meu irmão está lá como CEO, ramo de construção civil, hotelaria, dentre outros ramos. Mas o que a gente mais ama fazer é colocar os nossos negócios, né, a nossa empresa, como plataforma para servir o reino de Deus. É isso. Glória a Deus. Isaac. Bom. Fala aí, irmão. Brabo. Além de membro da Oitava, ele também está num importante ministério aqui da Oitava, que é o GCRI. Bom, meu nome é Isaac. Já esteve com a gente aqui, né, cara? Já tive aqui num podcast lá no tempo, foi lá em cima, né? Isso. Mas hoje eu tô na Oitava à frente do GCRI, que é o Ministério de Empreendedores, que entende que o seu trabalho é o seu ministério. Muito a gente bom. passa 2/3 da vida trabalhando. A gente passa muito mais tempo no mercado de trabalho e as pessoas custam a cair a ficha que é lá que eu tenho que servir o Senhor, na minha integridade. E o GCRI, ele faz isso, ele capacita, ele faz as pessoas entenderem, e a Oitava, a gente tem um caso de amor com a Oitava muito grande. Por isso que eu falei, Júnior, vamos pra Oitava, Júnior, vamos pra Oitava. Abre parênteses, né? O Júnior aqui é o amigo de infância, tá? O Josué, conhece como Josué. Deixa eu corrigir, Josué. Aqui Não, mas pode, Josué Júnior, à vontade. É que muita gente fala assim, que é Júnior, né? Júnior, né? O Isaac foi o cara que, inclusive, me apresentou também. Foi Verdade. O Júnior, então é um amigo muito querido, Josué, e quando eu conheci o Júnior, eu não empreendia. Eu trabalhava como coordenador numa multinacional, e vendo ele e o irmão empreenderem, aí você falou, foi falar, caraca, vou fazer isso também. Eu acho que eu consigo fazer isso, Conseguem, olhando para esses caras. Então eu ia em tudo que os caras estavam fazendo, e a gente entrou num projeto junto, eu falei, é o lance das amizades que ele falou, te puxou pra cima. Ó. Isso tem 11 anos. Pedi conta nessa multinacional, lá na época tinha um salário assim, muito bom. Pedi conta e aí fui empreender num grupo familiar que hoje eu lidero, que é o Grupo Ótima, né? A gente trabalha lá com essa parte de manutenção, reforma predial em toda BH e Grande BH. E até hoje, essa régua que o Renan falou é o que eu acredito como estilo de vida. A gente tem que estar com pessoas para nos ensinar. Você sempre tem que ser o menor dos seus amigos, né? Louvado seja o Senhor, que eu sou o menor dessa preciosa mesa aqui. Não é o meu lugar não, rapaz. Mas uma coisa nós concordamos, né? Estamos diante de um grande homem, né? Cada um na frente. O pastor Yuri, assim, a Oitava me acolheu com um carinho tão grande. Pastor Jeremias, que é um pastor que você fala assim, pastor Jeremias, uma grande igreja, ele acessível. Ele é muito acessível. Então, eu tô empresário aí desse tanto de coisa. Esses títulos que a gente vai acumulando ao longo da vida, serve pra nada. O que vale é o resultado que a gente entrega. Então, assim, louvado seja o Senhor por essa mesa. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Vai ser bom. Vai ser top. Bom, a Bíblia fala claramente sobre a importância do trabalho. Se você rodar a Bíblia, você vai achar vários versículos. Um muito conhecido é: tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Isso está em Eclesiastes, mas também repetido no Novo Testamento. Então você tem a oportunidade, como foi falado pelo Isaac, de usar a sua vida onde você estiver. Então você está no seu trabalho, você precisa honrar a Deus no seu trabalho. E a Bíblia fala muitas vezes também sobre como é importante a gente entregar os nossos caminhos ao Senhor. E Ele vai endireitar as nossas veredas. Então, a Bíblia o tempo todo trata trabalho não como uma punição, porque alguns acham que trabalho veio depois do pecado, né? Adão pecou, pronto. Agora vai ter que trabalhar. E não. Só que na verdade o trabalho ali, cuidar do jardim, dar nomes aos animais, tudo veio antes da queda. O que aconteceu é que depois da queda o trabalho ficou mais difícil, né? A terra ficou mais difícil de trabalhar com ela, mas o trabalho continuou sendo uma marca de dignidade para o homem, né? Inclusive tem uma pessoa que eu assisti que ele se aposentou cedo, com 30 anos de idade. E ele falou, agora é uma maravilha. Apliquei meu dinheiro, vou viver de renda, só que ele viu que a vida estava muito chata. Depois de um tempo ficou chato, porque ele ligava para um amigo, o amigo disse, eu estou trabalhando, cara, dá para encontrar contigo não. Então ele percebeu que precisava estar em atividade. Então o trabalho
não é só a questão de dinheiro, obviamente, né? Tem a ver com propósito, tem a ver com realização, tem a ver com louvar a Deus, tem a ver com o fato de abençoar outras pessoas. Todo trabalho, de alguma maneira, serve a outras pessoas. Eu quero falar primeiramente dentro da área de vocês, né? Vamos começar pelo empreendedorismo e a questão das inovações. Sei que Josué começou a empreender logo que nasceu quase, né? Ele criança, 10 anos, ele já fazia uns negocinhos dele. E assim foi crescendo, né? E cada um vai poder falar um pouco sobre isso, sobre a importância de empreender, como que isso dá oportunidades para a gente, como que por meio do empreendedorismo a gente abençoa a nossa casa, família, o reino de Deus, porque a gente acredita que tudo que vem até nós é uma bênção de Deus, né? Por meio do trabalho ou pelos meios que ele nos dá. Então a gente vai poder conversar um pouco sobre isso dentro da área de cada um. Então quem quiser começar com a bola, fica à vontade. Pode ser você que eu falei sobre empreender logo cedo, né? Eu quero assim só arrematar uma coisa que a gente concorda, então, é que andar com as pessoas certas, boa, isso vira o jogo. Com certeza. Foi a fala de vocês dois, Isaac e o Renan, e eu assino embaixo. O pastor Yuri também sabe disso, porque no meio do pastorado aí, ele escolhe a pastorada que ele vai andar, ele vai escolher os líderes, ele vai ficar ali. Cara, quem tá querendo inclusive a minha oração quando eu fui pro seminário foi: Senhor, me dê a oportunidade de ser auxiliar por longos anos para que eu possa aprender com alguém que eu admire e que possa me desenvolver. Eu nunca imaginei que eu ia ser tão bem respondido na minha oração, porque eu estava com outras coisas assim na minha mente quando eu orei, sabe? E o Senhor me trouxe para o oitavo, e aqui tem sido um lugar de muito crescimento para mim. Eu tenho certeza disso. E é isso vira o jogo. Você que está nos assistindo, de repente você pensa assim, por que meus resultados eles não estão vindo? Então acho que a primeira mudança que você tem que fazer na sua vida é começar a olhar a lista das pessoas que você tem andado e começar a lidar com essa lista de forma inteligente. Sim. Não estou dizendo que você deve excluir pessoa que não anda como esse pessoal que corta na lista e começa a andar com gente agora que pensa em empreendedorismo. Calma, não. Você tem que ser intencional. Sim. Há pessoas no seu convívio que você tem que transbordar na vida dela. Não é excluir ela. Abençoar a vida dela, mas você não pode se influenciar nela, você não pode modelar. Saber o limite. Então, escolher com quem que você anda, com quem que você modela. Isso é o conceito de ambiência, né? Ambiência é andar com as pessoas certas, nos lugares certos e gerando as circunstâncias certas. Eu tô no ambiente muito bom aqui, mas se as pessoas não for legal, esse bate-papo vai ser ruim. Claro. Mas se eu tô com as pessoas certas, o ambiente certo e o bate-papo é gostoso, a ambiência sobe de nível. Isso te leva para outra plataforma. Então isso a gente concorda muito. E o que você falou, meu amigo, amar aquilo que a gente faz. O trabalho tem que ter um significado bom. Não pode ser só o recurso. Isso aí vira uma chave, né? Tá muita gente nos assistindo e talvez você fale assim, mas chegou sexta-feira, nossa, sexta-feira. Se sexta-feira pra você é um dia que você tá comemorando e segunda é um dia que você tá, já chegou segunda. Você tem alguma coisa errada, o significado tá errado. Então olhe pro teu trabalho e fala assim, muda o trabalho ou muda a cabeça, né? Não muda. O teu trabalho, cara, você tem que olhar pra ele como um desfrute, como algo que dá prazer. Eu tenho prazer de trabalhar, cara. Eu amo trabalhar. Isso vira o jogo, né, parceiro? Com certeza. Você, Renan, tem esse exemplo de pessoas que influenciaram a sua vida na área do empreendedorismo ou foi uma coisa também que já veio contigo, família, algo do tipo? Olha que coisa interessante, como é que as coisas vão se conectando. Você sabia que eu também orei? Você estava falando, eu estava lembrando que logo que eu comecei uma caminhada com o Senhor, comecei a orar para que eu pudesse ter a oportunidade de caminhar com pessoas que me inspirassem e me ensinassem. Então, muito cuidado com aquilo que você pede para o Senhor. Eita! Porque responde, né? Ele responde. Glória a Deus. Então, hoje, quando eu estou aqui nessa mesa, quando eu estou lá com o pastor Rafael, e na época que eu olhava assim, eu conheci o pastor Rafael de longe e falava assim, Senhor, eu queria poder a oportunidade de caminhar como esse. E aí o Senhor te coloca nesses ambientes. Mas eu achava que eu nunca ia nem conhecer assim, o pastor James de perto. As pessoas que cantavam ali no louvor, eu achei que eu nunca ia conhecer. Olha como é que são as coisas. Isso passa, às vezes, por exemplo, eu sei um pouco a história do Júnior, talvez o pai já foi trabalhando isso nele. No meu caso, não. Eu venho de uma família assim, meu pai criado na roça, eu morava na roça, e comecei, se olhar pro Júnior, comecei a trabalhar velho, comecei a trabalhar com 15 anos.
Nossa, Quando começou velho, cara. Comecei a trabalhar velho. Nada, 15 anos. A molecada hoje tá começando com 30. E aí, comecei... Não pode começar com 30, não. Você tem filho, põe pra trabalhar cedo que faz bem. Exatamente. A minha eu pus trabalhar desde os 5 anos de idade, trabalha comigo, tirava lixo das lixeiras do escritório, limpava a poeira das mesas, a mais velha, a Vitória tem 11, Benício tem 6. Benício hoje, assim, levo todo final de semana, sempre que tem aula, Isso tá é comigo ótimo. no trabalho, gosta de ir porque as crianças têm que entender o poder e o valor do trabalho. Total, concordo. E que a geração de riqueza vem a partir do trabalho. E comecei, então, a empreender nessa época, vendendo pamonha. Vendia pamonha na rua, sabe? Com 15 anos de idade, minha mãe fazia pamonha. Olha E eu só. vendia de segunda a sexta. Da em roça? Divinópolis, na época, a gente comprava o milho, tinha um plantio, milho o ano inteiro. Aham. Ela fazia de madrugada, eu ia para a escola e ia vender pamonha. Final de semana, levantava de madrugada, vender pamonha na feira. Olha só, cara. Então ali eu entendi o poder da venda, sabe? E depois fui evoluindo. Depois disso fui trabalhar, vi que o negócio de trabalhar, assim, CLT e tal, não era minha praia, não gostava, não me identifiquei, não gostava, não me identifiquei com aquilo. Sim. Eu tinha muita ideia de querer fazer as coisas muito do meu jeito, quebrei muita cabeça por isso. Sim. Também, né? Comecei a empreender, então, com 21 anos de idade, uma loja de ração, uma fábrica de ração e uma loja veterinária, e achei que ali eu ia ficar rico naquele negócio. Aos 23 anos, eu me deparo com uma falência violenta que, atualizada a valores de hoje, depois de perder tudo, depois do oficial de justiça vir rebocar o carro, certo? Rapaz, 23 anos. 23 anos, devendo ainda mais de 4 milhões e meio de reais. Depois 4 de já perder, milhões? Depois de perder tudo. Rapaz. Depois do carro embora, certo? E aí ter a experiência de começar assim, de um negativo, né? Depois de tudo, de recomeçar de um negativo. E aí vem uma jornada. E tem gente que fala diferente. assim: começar do zero é muito difícil, começar do negativo ó, é Mas muito eu mais. já ouvi falar meio, também entendeu? que quem já tem menos 4 milhões e meio é melhor do que os que tem 100 mil positivo. Porque você já conhece a casa do milhão, o outro não. Tem uma conta básica, assim, eu fiz uma conta básica. Se Boa, eu boa, voltasse, eu tinha um emprego num banco, Aham. que eu pedi conta para poder empreender, e a minha mãe chorou, assim, quase um mês, Sim. porque morava numa cidade pequena, trabalhar num banco é status. É um status. Então, pô, meu filho trabalha num banco, agora não trabalha. Depois meu filho é um falido. Uma cidade pequena, se você quebra, você é parecido com a figura de um leproso na Bíblia, certo? Ninguém Entendo. quer ficar perto, porque você quebrou, Verdade. você é um fracassado. Mas eu entendi uma coisa naquele momento. Empreender tem seus riscos. Claro. E eu havia fracassado, mas eu não era um fracassado. Boa. E eu fiz uma conta básica. Se eu voltar para o emprego que eu tinha, que eu já não consigo mais. Nunca Meu mais. nome tá sujo, toca, vou trabalhar num banco, não tem jeito. Se eu ganhar o salário que eu ganhava e tirar metade dele para poder pagar essa dívida, lá para os 90 anos, eu devo ter conseguido acabar de pagar. Então, não sobrava não dá. outra opção senão continuar empreendendo. Aham. Continuei, a história é longa, deu certo, 3 anos e meio depois, Deus abençoou, paguei todas aquelas contas, voltei o negócio. Mas e tem uma diferença muito grande da maneira que eu empreendia e da maneira que eu empreendo hoje. Porque eu empreendia com um propósito. Eu tinha uma meta. Eu tinha uma meta financeira de patrimônio até meus 40 anos de idade. Aham. E tudo na minha vida era focado naquela meta. Sim. Então, eu falava para toda a minha equipe, a minha meta é 29, era 29, 16, 29, 40. Eu vou trabalhar 16 horas por dia, 29 dias por mês até os 40 anos de idade. Porque eu tinha uma meta X milhões de reais de patrimônio até os 40 anos, certo? Depois eu posso diminuir meu ritmo. E fui muito firme nisso, certo? Até conhecer o Senhor e me converter e entender que empreender é muito mais do que gerar um patrimônio financeiro, mas poder servir, ter os seus negócios como uma maneira de servir as pessoas, Sim. de executar exatamente um propósito de Deus na sua vida, de abençoar pessoas, certo? E de ter isso mesmo como um instrumento de Deus na vida das pessoas. Verdade. E aí eu mudo radicalmente, teve um episódio fatídico que me fez mudar radicalmente, que foi junho de 2019, Legendários,
Onde é que Deus na montanha me deu assim, uma clareza sobre aquilo? Eu falei, não pode ser assim. Não pode ser assim. Já vi me convertido, mas ainda continuava naquela lógica do trabalho frenético. E aí eu mudo essa lógica, tiro aquele número, falei, não, eu tenho que cuidar da minha família, cuidar das pessoas que estão aqui e conduzir algo que tem um propósito aqui. Aquilo muda totalmente o nosso planejamento estratégico, a visão de empresa. E olha como é que é essas coisas. Eu tinha esquecido daquele número, certo? Eu tô com 30, vou fazer 39 anos, né? Não chegou no 40, não? Não cheguei no 40, não. Mas eu lembrei daquele número, aí um tempo atrás lembrei daquele número. Ô, gente, é mesmo, contar essa história de... Deixa eu ver aquele número. Rapaz. Qual que era a minha meta de vida? Ficar rico. Entendi que quando eu tivesse aquele número... Seria o grande alvo. Alvo. Não é muita coisa, não é uma coisa, veio do nada, já estava bom demais, entendeu? Acho que isso aqui dá para poder viver tranquilo. Outro dia eu falei, gente, mas já passou um punhado desse número aí. Olha só. Graças a Deus. Porque você mudou o foco. Mudou o foco. Muita gente está trabalhando para ficar rico, sabe? Mas quando você tem um propósito maior, de edificar algo que Deus te deu, de abençoar a vida das pessoas que estão com você, sabe? De gerar resultado na vida de alguém, de ser excelente naquilo que você faz. A Bíblia vai falar em Provérbios, aquele que é excelente no que faz, ele não vai servir a propósitos obscuros, a propósitos rasos, ele vai estar aos palácios. É isso aí. Ele vai servir a alta corte. Então, o propósito de empreender, aquele que está empreendendo por causa de dinheiro, está empreendendo por um propósito muito raso. É quase que um empreendedorismo por necessidade. Né? O que nós estamos querendo mudar? O que nós estamos querendo fazer? Qual que é a história que nós estamos querendo contar? O Renan, engraçado, né? Eu fui fazer um orçamento pro Renan da obra de um prédio. Não sei se pode falar o valor? Pode. Uma obra de 30 milhões lá, o Renan tinha orçado e tal, a gente ia entrar como parceiro. E aí, fiz a proposta, mandei pro Renan, aí depois de um tempo, e aí, Renan? Ô, irmão, Deus mandou eu não entrar naquilo, não. Eu falei, mas como assim Deus mandou entrar? Não, irmão, eu fiz a proposta, ele não aceitou, depois... Ele voltou atrás, mas o senhor te falou pra mim não entrar, não. Eu não entrei, não. Ué, Renan, mas era 30 milhões, Renan. Não, mano, o senhor falou pra não entrar, eu não entrei, não. Contei essa história hoje pro cara. Falei, amém. Amém, tô aprendendo isso, então. O cara virou pra mim e falou assim, fui fazer um negócio com um cara outro dia, ele virou pra mim e falou assim, não vou fazer com você, não, porque Deus me falou pra não fazer um negócio. Como assim Deus fala pro cara não fazer um negócio? Eu contei a história desse prédio. Irmão, sabe o prédio tal? Tava num negócio ali pra poder fazer nessa condição. O que é isso? Que negócio? Você tá doido? Pois é. Deus falou pra não fazer, não. E eu sei. Lógico que eu não fiz. Aí. Você tá doido? Eu falei, não. Obediente. É muito diferente. E aí as pessoas que estão... As pessoas que nos ouvem, que de repente é de uma geração anterior, né? Nós descobrimos aqui antes do podcast que somos da mesma geração, né? É isso. Tá aqui o tiozão, né? O mais velhão, né? Pior de que todos. não, cara. Pior que não. Você é Não. de 85? 85. Dezembro de 85. Então, sou dezembro de 85 também. Então, pô, estamos empatados. Então, tiozão! Eu sou dia 22, e você? Então, eu sou mais velho. Eu sou de primeiro. Você é mais velho. Tiozão na mesa! Mas a diferença nossa é de um ano, né? Então nós estamos na mesma geração. Eu sou o novinho da mesa. Você é o novo. Eu sou mais novo, eu tô com 34, né? Nossa, é novinho, cara. Novinho. Franguinho. Por isso que eu falo, eu sou o menor aqui da mesa. Vocês estão na idade, né? Mas quem tá nos assistindo que de repente tem abaixo dos seus 25 anos, vamos pensar em 20, tá começando a empreender, ou às vezes entrar no trabalho, o que o Renan falou é importante. A pessoa, antes de poder sonhar, porque a causa, até muitos têm a causa. Sim. Há um problema quando a pessoa não tem uma causa. Por quê? Ela não sabe responder. Aí é um problemão. Muitos têm uma causa, só que a causa é uma causa extremamente superficial. Sim. Nós estamos diante aqui de pessoas que já chegou a alguns dígitos que passa dos milhões. Beleza, eu ainda tô chegando lá. Mas... Nossa, humilde. Humilde demais. Mas, Isaac, Renan, Pastor Yuri. Vocês não sabem a conta, irmão. Não vou revelar aqui, não. Não vou revelar aqui, não. A gente sabe que, poxa, quando você realiza o carro que você sonhou, a casa que você sonhou, você olha e fala assim, é só isso? E as pessoas estão colocando todas as expectativas de anos de uma vida para o dia que realiza uma fração de segundo. E você fala assim, eu coloquei a minha expectativa num tempo futuro que chega e eu falo, é só isso. E eu esqueci de colocar a minha expectativa, a minha alegria, a minha celebração no processo. Então, ter causa é importante. Sonhar, tá tudo bem. Mural dos sonhos é maravilhoso. Sim. Pô, prega no quarto lá, a casa que você quer ter, o carro que você tem que ter. Até porque, Pastor Yuri, as igrejas, há muitos e muitos anos atrás, muitas igrejas
colocava o dinheiro muito como pecado, que o crente não podia sonhar ter as coisas, porque Jesus vai voltar. Não, meu irmão, tem que ser sonhador, porque quando você sonha, sua mente expande. É claro que nesses sonhos tem que ter sonhos de investir em missões, transformar a vida das pessoas, tem que ter sonho na área espiritual, beleza. Mas você tem que ter sonhos, beleza. Mas os seus sonhos, é por isso que você faz? É pelo carro, é pela casa? Não pode ser. Tem que ter uma causa maior. E aí que entra o propósito. O propósito é o que você faz com os bens, com aquilo que você vai ter. Então segura aí. No final eu vou falar sobre esse livro aqui, ó. É dentro dessa área que você está falando. Top. Você ter o recurso e como você usar o recurso. É isso aí. É isso aí. Hoje nós entendemos, e eu converso muito com o Isaac, com o Renan, né? A gente que está no empreendedorismo, a gente tem um pensamento em comum que é nosso negócio, nossas empresas são plataformas onde Deus é o dono. E nós estamos ali guiando. Estamos alguma coisa como mordomos, não abrindo mão da identidade de cristão. Então perceba, tá cheio de crente empresário que fala assim, ó, na minha empresa é uma coisa, na igreja é outra. Não tem como separar. Tem como, Renan? Tem, Isaac? Isso é um pensamento, assim, retrógrado. Tão louco, assim, é tão sem sentido, porque é como se você colocasse, então, Deus numa caixa, num quadrado e limitasse as áreas da sua vida onde Deus pode atuar, sabe? Foi uma quebra de paradigma quando a gente foi levando isso para dentro do negócio e algumas pessoas, às vezes, nos confrontam. Não, mas espera aí. Você vai falar de Deus, você vai abençoar a vida do cara. E se o cara não gostar? E se ele, de repente, você perder um negócio por causa disso? O cara me perguntou, o cara de um fundo de investimento, falou assim, e se você estiver diante de um negócio, que hora que você colocar, porque esse posicionamento que a gente tem aqui, isso é muito interessante para sua vida. É muito perigoso quando você começa a ter posicionamentos diferentes de acordo com o seu relacionamento. Um jeito eu trato do jeito, outro dia eu trato do outro. Eu mando um áudio pro Júnior assim, ô meu irmão, uma tarde extremamente abençoada para você. Eu vou tratar com o CEO do fundo de investimento lá do Brookfield. Manda para ele. Meu irmão, uma tarde extremamente abençoada para você. Deus te abençoa muito. Cara, não interessa quem que é. Sim. Entendeu? Um cara um dia me confrontou. Mas se o cara do outro lado não gostar disso e de repente vai pôr em xeque um negócio que você está fazendo. Você quer que eu seja sincero ou educado? Você pode ser sincero. É um favor que ele vai me fazer, porque vai economizar tempo. Se ele não gosta de mim por causa da minha identidade, então o tempo que ele vai me economizar, eu não vou fazer negócio com ele. Lógico. Porque a nossa identidade tem que ser autêntica, a nossa identidade está no Senhor. Então se eu tenho que disfarçar a minha identidade para poder viver o meu propósito, está errado. Está errado. Não pode, não conecta. E aí, Renan, imagina que... Vamos trazer um paralelo, né? Todo mundo... sempre vai chegar no momento de casar, preparar a festa. Muitos preparam a festa e você chega num casamento de crente, aí tá lá aquela bebida aiada, aquele negócio, a música secular. Hein, pastor? Você aconselha o tempo todo, né? Aí o cara fala assim, mas pastor, é porque na minha família eu tenho que agradar. É que meus pais estão pagando a festa, é o que eles mais falam. Isso acontece também no meio empresarial. As pessoas falam assim, não, o meu fornecedor, o meu cliente, eu não posso, porque... Meu irmão, se Deus te deu empresa, você é o gestor máximo da empresa, você é o dono da empresa. E você vai deixar os outros ditar a norma? Ó, interessante, você está trazendo isso para a empresa, né? E isso acontece mesmo, quando você está falando dos casamentos. Não, sim. Eu já falei com alguns, falei assim, olha, dependendo de como for, eu vou embora. Né? E tenho repensado fazer alguns casamentos, porque é muito contraditório você fazer um casamento onde você pede a bênção de Deus, onde está no momento assim espiritual, e a festa depois é completamente contrária. Mas fala, teve um que eu fiz que eu me senti constrangido. Um besta. Você tá doido. Porque eu não cobro, não ganho para fazer isso, né? Vou ali por uma intenção de abençoar. Aí me dedico, faço 3 encontros com os noivos, no mínimo. Termina o sermão, parece que o povo ouviu, não? Depois eles vão fazer totalmente o contrário. Rapaz, teve um que eu fiquei desse jeito. Eu falei assim, meu Deus. Agora, para pra pensar, pastor Yuri. Se você vai no casamento, eu particularmente, de boa, vou no casamento, chegou lá, bebida aiada, música, não sei o quê. Porque às vezes quando acontece uma coisa muito legal, religiosa, né? Às vezes, e depois tem aquela bagunça. Eu chego lá, beleza, eu cumprimento todo mundo, não vou recriminar, não vou ficar muito tempo, eu logo dou um jeito de escorregar. Mas eu vou lá, a festa é do camarada, eu tenho que respeitar. Claro. Agora, por que quando é a minha festa, por que quando é a minha empresa eu não posso ditar norma? Na minha empresa, na sua também, é segunda-feira, meu irmão, tem culto. Nós vamos falar de Jesus, tem Power Moment.
A gente vai fazer, e vai fazer até apelo. A gente fez um apelo agora no Congresso de Vendedores. Foram 100 e quantas? 182. 182 pessoas se renderam aos pés do Senhor dentro de um ambiente profissional de treinamento. Ó, o Power Moment é utilizando princípios da palavra de Deus. Com aplicando- performance com princípios. Isso, então você vai fazer um treinamento com a sua equipe, mas usa princípios Base da bíblica. palavra de Deus. Base bíblica. Isso é tão forte, porque muito se prega de cultura Aham. corporativa, certo? E muitas empresas, por exemplo, você pega uma gigante que teve problemas agora recentemente, o WeWork. Qual que era uma cultura da empresa? A bebida no final do expediente. Aquilo era tão forte na cultura que qualquer escritório ou cowork da empresa no mundo tinha as chopeiras, não sei o quê. Isso fazia parte da cultura. Na nossa organização, pastor, a cultura é segunda de manhã. Primeiro, a primícia. Nós começamos com o Isso aí. culto, com momento de adoração. Tem Power Moment, o povo ora, certo? Nas nossas obras tem um missionário. Um dos itens tem lá um engenheiro, é obrigatório ter um engenheiro, o engenheiro da obra, o mestre de obra, o engenheiro de segurança e um missionário, Olha certo? que top. E o cara fica lá cuidando das pessoas, orando, ministrando, faz célula, faz casa de paz, certo? Olha só. Assim, mas isso pode ser confrontado. Um dia alguém falou, o Estado é laico. Eu falei, o Estado é laico, a empresa é minha. Ué. Na verdade, o senhor me confiou ela. Show. Então, aqui dentro, isso é cultura. O caboclo que vai lá no WeWork, ele não gosta daquele ambiente de bebida, o que ele faz? Ele sai. Se ele se sente Sim. incomodado, ele sai. Mas, às vezes, nós estamos pautando, mas porque alguém pode não gostar. Problema, deixa eu te contar. O que a gente tem também de conversão, de gente que se rende ao Senhor, que volta para os caminhos do Senhor na nossa empresa. Ontem, me ligou um cara que trabalhou comigo há anos. Os irmãos não sabem quanto foi importante. Eu estava afastado do Senhor. Quando eu fui para aí, eu entendi que eu tinha que voltar. Me reconectei com o Senhor. Meu casamento hoje é uma bênção e tal. E isso é uma empresa Alcançado no que é uma trabalho. organização do reino. Alcançado no trabalho. Quantos batismos a gente tem? Leva o povo para a montanha. Agora eu vou fazer isso porque alguém pode se incomodar? Vou processar. Irmão, o direito é seu. Mas isso é uma justificativa, Renan. Deixa eu botar um pouco de fogo aqui. A maioria dos empresários crentes em Jesus usa essa justificativa para escorregar. Essa é a grande verdade que ninguém verdade fala. É uma desculpa, né? É uma desculpa fajuta de falar assim, não, porque pode ter gente que eu vou ter problema trabalhista, porque não posso misturar a coisa, porque senão tem que respeitar as pessoas de outra religião. Meu irmão, primeira coisa, nós não estamos falando de religião. Ninguém lá vai chegar na tua empresa e falar assim, ó, você tá aqui, você tem que ir para central, você tem que ir para assembleia. Tá aqui não é obrigado. O dízimo, né? Vamos ver se a gente faz sobre os mesmos princípios que a gente faz na nossa empresa. Primeiro, não pode ser obrigado, correto? Corretíssimo. Não é obrigado. Corretíssimo. Nós não falamos de igreja. De jeito nenhum. Perfeito? Nós falamos de Jesus e Bíblia. Aliás, tem pastor da Quadrangular lá na empresa, tem nego da Perfeito. Universal. E se o camarada se interessar Todas em as Jesus e igrejas. falar assim, ó, Todas as como igrejas. é que faz pra ter mais disso? Tem uma igreja, às vezes é o colaborador fala assim, a minha tal, você quer vir comigo? Acontece naturalmente. Na empresa, nós não falamos disso, certo? Certíssimo. Outra coisa importante dizer, se nós não falamos de religião, se nós não obrigamos ninguém a participar, né? Eu esqueci o que eu ia falar. Tá igual o dia que eu fiz um teatro na igreja. Você falou que era uma TDAH. desculpa. A desculpa que o cara usava para poder não... De empresários cristãos, uma desculpa, mas na verdade ele se não quer envergonha se do posicionar. Senhor, ele não assume a identidade dele de cristão, Aham. às vezes ele não dá um bom testemunho, então ele, para não se comprometer, né? E às vezes ele começa a colocar a desculpa do trabalhista, não, as pessoas, meu irmão, quem não quer aprender sobre princípios e valores? Sim. O Power Moment, vamos fazer uma breve resumo, www.powermoment.com.br, é gratuito, Aham. não tem nada de religião, é performance com princípios, é uma lição de meia hora, as pessoas vão conhecer sobre performance, mas com o olhar de princípios cristãos. Pronto. E o cara acha que isso aí, mas eu vou perder produtividade. Contrário, Só vai criando desculpa, né? Vou perder. Pelo contrário, os Pelo indicadores de RH vai tudo lá em cima, porque as pessoas começam a aprender sobre lealdade, pertencimento, sobre cultura, sobre unidade, sobre Perfeito. como crescer, mentalidade, inteligência emocional à luz da Bíblia, e muda, vira o jogo. Então, E a gente vai entendendo também, ensinando as pessoas. Todo negócio passa por tribulação, né? Eu acho lindo o testemunho da Love, quando eu estava me contando uns momentos que achava assim, meu Deus, esse negócio vai... não, agora não vai, né? E todo mundo, em determinados momentos da empresa, tem esse. Quando você vai começar, nós estávamos começando, Alex, esse empreendimento de casas inteligentes. Tem quanto tempo uma que linha você- nova.
No mercado imobiliário eu estou há 18 anos. Sim. Nesse negócio das casas inteligentes, nós estamos montando esse modelo de negócio há 2 anos e meio, quase 3 anos. Então, por vários momentos, a gente achou que aquele negócio ia naufragar, que não ia parar de pé e tal. E às vezes aquilo abala, estremece, as pessoas que estão envolvidas ficam com medo, né? E um dia a gente, num desafio desse lá, orando, falei, gente, nós estamos trabalhando nisso aqui, querendo fazer dar certo de qualquer jeito, ou nós estamos confiando no Senhor que isso vem dele e é para ele? Uhum. A palavra não fala que nós temos que ver Deus em tudo? Então, tem uma tormenta aqui, não tem? Procurar o Senhor aqui. O que nós vamos aprender nessa tormenta? Encontrar o Senhor aqui dentro, entender, e aquilo começa a abalar, às vezes, um fornecedor que não sabe se vai, se não vai. Nós temos que mostrar para essas pessoas, dar um testemunho do que é ser um cristão de verdade na adversidade. Porque quando tá tudo bem nos negócios, é fácil você dar testemunho. Olha pra você ver, eu ando com Deus, ó meu carrão, ó minha casa, ó minha roupa. Ó, o negócio tá difícil, e agora? Como é que dá testemunho disso, certo? É testemunho da verdade, de ser sincero, de encarar de frente, de dizer o seguinte, cara, esse negócio tá difícil. Mas nós queremos um Deus que é um Deus do impossível, do improvável, e ele dá sabedoria ao homem. Amém. Então vamos buscar essa sabedoria. Você está falando isso daí, esse que é a orientação divina. Aí eu quero puxar. Nós vamos comer um biscoitinho aqui. Come à vontade. Enquanto vamos deixar o Isaac falar. Isaac, Não, irmão, eu tô aqui aprendendo. Ele não falar, porque ele já foi convidado antes. Nossa, uma primeira vez. Eu fui vendedor de pamonha, né, gente? Então, vendedor de então olha só. Olha a pamonha. Aqui está falando sobre buscar a orientação de Deus para o negócio, né? Vocês falarem sobre passarem por momentos de turbulência, dificuldade. A pergunta que eu tenho dentro do empreendedorismo seja para o jovem, né, que está pensando em começar o negócio, a vida, seja para o cara de 40 anos aí, próximo da nossa cidade, que está meio recomeçando na vida. Às vezes, eu acho que está meio tarde, eu devia ter empreendido, porque, poxa, o Josué começou com 10 anos, ele começou com 15. Eu fui com menos, né? Mas eu não entendi. Não, você foi com mais. Foi com não, menos? quando eu abri CNPJ mais velho, então, né? Mas eu era vendedor de chup-chup. Pronto. 12, Aí você fala, pô, eu acho que pra mim já passou. Existe essa questão da idade, ainda dá tempo de alguém investir depois que a vida já tá lá na frente. O que vocês têm para aconselhar? Vou pedir o Isaac para aconselhar quem tá assim você que tá no GCRI, tem muitos exemplos de gente que tá empreendendo com mais seus 40, 50 anos, né? E começa do zero. A gente está vivendo um movimento onde o salário mínimo ele não dá mais como referência. Ele achatou. E existe um movimento que a gente precisa de entender até para tomada de decisão. É o seguinte, Uber e iFood, o que eles mudaram na economia? Tudo. Porque o cara, ele trabalha a hora que quer, ele faz o salário dele. E aí isso mudou a mentalidade do brasileiro, onde um Uber consegue tirar 4 mil, 5 mil reais livre para ele. Ele tendo um carro, ele aluga um carro. Sem muita dificuldade. Sem escolaridade zero, somente com a carta de motorista. Sim. O iFood é a mesma coisa. O motoqueiro, ele pega a moto emprestada, ele vai lá, como muitos que eu fiz entrevista recentemente lá na empresa. Poxa, irmão, esse salário não dá não. Eu rodo 6 horas no Uber de noite, eu tiro 120 reais no dia. Então, você tá querendo me pagar aí 100 reais o dia... Não, irmão, pra me ralar 8 horas, não vou querer. Então, o que tá acontecendo no mercado? O mercado nivelou. Sim. 4 mil reais é a renda mínima hoje para quem tem uma carteira de habilitação e quer ralar. Pronto. Quando você chega com a vaga de R$ 1.600, para descontar dele INSS, vale transporte, ele pegar 1.300 na mão e ralar 176 horas por mês... É puxado. A gente tem uma migração na régua, ou seja, o mercado não está conseguindo contratar. Eu estou com 20 vagas abertas na empresa, já deve ter sei lá quanto tempo, com salário mínimo, que é o salário da classe dos meus trabalhadores. Eu não estou conseguindo achar mão de obra. Isso é na realidade dos homens. Olhando para a realidade das mulheres, existem os incentivos de Bolsa Família, Bolsa Filho e alguns incentivos do governo, que se a mulher tiver 3 filhos e não trabalhar, ela tira em média... R$ 1.800. Isso para qualquer lugar do país. Isso que a gente está considerando Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Por quê? A gente tem benefícios municipais, estaduais e federais. A gente engloba esses benefícios e dá R$ 1.800, dependendo do número de filhos. Então, se a mulher não trabalha,
ela recebe mais. Se ela ela trabalhar, trabalhar, ela ela ganha perde menos. alguns benefícios. Aí, Então, o que ela faz? Ela vai para a informalidade. sim. Hoje, todo mundo aqui O bico, né? Vai faz pro bico. a diária. A Hoje, você não diária. acha uma faxineira aqui em Belo Horizonte por menos de R$200 o dia. É. E é concorrido. E, E elas não querem fixar num trabalho, e elas não preferem isso aí. fazer a Até diária. machucar, ocorrer um acidente no trabalho, ela não está Sim. segurada, e aí você vira o seguro da pessoa porque ela vai te processar. Enfim, o que eu tô querendo dizer? Que o mercado tá mudando. E a gente, como empreendedor, a gente precisa de entender, gente, para onde que ele vai? Sim. Para mim tomar as ações agora. Uhum. Então, quem tá começando... Dizem que muitas profissões de hoje não vai ter daqui a uns anos. Isso aí. Na verdade, isso muda a vida toda, né? Sempre foi mudando. A Revolução Industrial transformou o mundo. Então a gente está falando de 1800 ali. A Revolução Industrial pôs a máquina no jogo. Claro. Agora a gente está falando que a inteligência artificial está chegando, já chegou, e ela ainda nem pôs para fora, eles falam o termo é esse, a inteligência artificial não pariu seu filho. Claro. Rapaz, eu vi um vídeo, era Tinha um assim, iceberg, né? é uma tela como essa, quer dizer, maior do que essa, como se fosse uma atendente, um balcão. Aí a pessoa vai lá, parecia que era uma casa de câmbio. Você ia lá e pediu o que você queria e tinha um buraquinho que saía o que você queria, o dinheiro, seja o que for. Cara, na tela era uma mulher de inteligência artificial com todo o cenário real, com profundidade, com tudo. Parecia que você estava falando com uma mulher. E na hora que saiu o dinheirinho na máquina, a mão dela ainda é assim, ó, como se estivesse entregando. Caraca. Você jura que é uma pessoa. Olha que coisa louca. Pastor, eu queria pegar um gancho do Isaac que está falando, que ele está falando dessa dor. No nosso mercado, essa dor é latente. E sabe o que nós temos identificado? Nós temos na nossa organização um instituto, o IBEM, chama Instituto Brasileiro de Empreendedorismo Missionário. Aham. A gente leva missão para dentro do negócio, todo negócio nosso contribui para isso, e a gente foi identificando com o tempo o que a gente ia atuar. Identificamos que o nosso carisma principal tinha que ser trabalhar a mentalidade de jovem. Sabe por quê? Sabe por que isso acontece? Olha a importância da igreja e dessa ação de um Power Moment, por exemplo, e de princípios com performance na empresa. Sabe qual que é o desafio desse jovem hoje? A juventude não está sonhando. A palavra de Deus fala que é ele que ele sabe os sonhos, os planos que ele tem para nós, os sonhos de nos fazer prosperar, de nos dar esperança, de nos dar um futuro. Nós estamos entrando com uma juventude no mercado de trabalho que não tem sonhos, ou tem sonhos vazios. Consegue sabe? achar o porquê disso? Cara, muita alienação. Tem muita alienação. Muita proposta, pensamento de vida fácil. Aquilo que o Júnior está falando do processo, se apaixonar pelo processo, é muito claro você ver as pessoas que olham um carro bonito, uma casa bonita, elas querem, nossa, que lindo, olha lá, nossa, eu queria um desse. Mas você está disposto a viver o processo para chegar lá? Então as pessoas não entendem o valor do processo. Eu costumo chamar isso de uma boa ambição. Pelo menos eu tenho pensado muito sobre isso. Existem duas coisas que fazem uma pessoa crescer. É a necessidade e a ambição positiva, né? Se você tiver necessidade, você tem que correr atrás. Como eu tenho 4 meninos. Se eu não correr atrás, como é que eu pago 4 escolas, né? Eu tenho que comprar um carro de 7 lugares, eu tenho que correr atrás. Só que se você tem uma família em que o pai sustenta um filho até mais velho, ele não tem necessidade. Se ele não tiver ambição, e tem muitos que não têm, cara, ele não sai do lugar. Porque se ele não tem necessidade, mas ele tem ambição, ele vai. Agora. Se ele tiver os dois, aí ele voa, né? Eu acho que era o nosso caso, né? Aí ele voa, Tem né? um outro perfil de cara que Levou. tem um negócio que é o que você chamou de ambição positiva. Eu chamo que o negativo da ambição, porque a ambição tem que ser positiva. Sim, sim. A negativa é a ganância. Ganância, né? exatamente. É um perigo Quando gigante. fala ambição, o pessoal acha que é acha ruim, que a né? palavra é ruim. Nada, você tem A ganância que é ruim. A ambição é Isso, combustível. isso é uma linha tênue que é importantíssimo falar disso, que senão parece assim, peraí, isso não é de Deus, não. Ambicioso, É igual a linha tênue que nós, O ambicioso, eu empresários- gostei da sua palavra, que é o sonhador. Exatamente. É o sonhador. Perfeito. A linha tênue, mesma coisa Ambicioso do e ganância. influenciador pro cara que é manipulador. Manipulador. É uma linha. Exatamente. Uma linha É uma linha tênue. A gente começou com o tema de empreendedor, eu acho que quem está assistindo, acha essa definição é importante. Eu dei aula há muitos anos na FIENG e a gente tem que definir o conceito. O que é empreender? Aham. Empreender vem lá do século XVIII, do estudioso irlandês na França definiu. Empreendedor, vinha do mercado financeiro esse termo, capacidade de assumir risco
e realizar tarefas. Isso que significa a palavra empreendedor. Então fala de novo. Capacidade de assumir risco e realizar tarefas. Isso resume a vida de todo mundo aqui que é empreendedor. Então não é todo mundo que vai ser empreendedor. As pessoas, elas são avessas ao risco. Porque o risco te tira da chamada zona de conforto, Então né? tem que ter esse nível de capacidade. Você tem que, Ou desenvolver. você tem que desenvolver. Isso. Então, a capacidade de assumir risco e de realizar tarefas, a parte de realizar tarefas é a capacidade de execução. Quando a gente estuda os maiores empreendedores, eles não são PhD em muita coisa. Aham. Às vezes Coragem. eles não têm nem faculdade. Você tem coragem. Mas eles têm uma capacidade de risco, de assumir risco gigante. E outra, eles são extremamente executores. Eles pegam uma tarefa para fazer e eles vão fazer aquela tarefa até o final. Eu conversei Até com a pessoa ficar que ela bem não feito. sabia o que ela fazia, mas ela fazia. Quando Você já pensou nisso? Eu Vou te falar não uma pensei coisa- nada disso, mas eu faço. Ó, O que acontece? vou falar ela uma não coisa- tá melhor preparada, mas tá dando resultado, porque fez alguma coisa, né? eu não tinha isso. Só que eu falei, velho, eu tenho que aprender a fazer alguma coisa de empreender. E então, eu andava junto com o Josué e eu pedi a ele, ô Josué, posso ir ver você trabalhar? E eu Tá vendo a sentava na importância de sala ser dele. estagiário? Tá vendo? Aí eu fui. Não é nem a base do estagiário, né? Porque quando eu sento pra ver o Josué trabalhar, você fala assim: caraca, eu não trabalho não. Não, sem brincadeira, aqui não é porque o Josué é meu amigo. Mas ele tem uma capacidade de execução muito alta. A brincadeira de empreendedor é assim, né? O Josué falava assim comigo lá: negocia esse elevador aí pra mim. E aí eu ia. Josué, consegui esse preço aqui. Beleza, Isaac. O que você fez? Aí eu explicava. E aí, o certo dia ele falou, velho, então, espera aí então. E aí ele ia pegar, ele conseguia metade do que eu conseguia. Eu falei, não é possível. Eu cheguei no meu limite apertando. Ele conseguia metade. Isso pra tudo que o Josué faz, ele consegue a metade. Os caras negociam até um nível, ele vai a metade. Eu falei, não tem capacidade, não tem cabimento. E eu fui aprendendo a negociar. Então, existe não existe curso de negociação. A gente fez FGV, a gente fez vários cursos tops, caríssimos, mas é a execução, o cara que executa várias vezes negociação, ele fica bom em negociar. É isso aí. E não existe faculdade pra isso. Que diz que o vendedor ele sempre sai na frente. Agora, Você acha que conseguiu um desconto, ele já tava com aquilo ali. Não, você tá... Ele te dava até mais, só que você pediu. você fez Isso uma aí, pergunta, exatamente. você fez uma pergunta importantíssima pro Isaac, né? Então empreender não é para todo mundo? Isso. Eu achava que era. E eu queria transformar todo mundo que eu tinha a possibilidade de influenciar em empreendedor. Até o dia que eu descobri que realmente não é. Tem pessoas que não estão perfil. dispostas Assumir risco. a esse perfil de risco. Mas eu descobri um outro viés. Que, na verdade, se você falar para qualquer empreendedor assim, qual que é o perfil do cara que você quer? Ah, eu quero um cara inteligente, proativo, um cara que foca no resultado. Quem que é esse cara? É um empreendedor. Então eu entendi que poderia haver empreendedores que empreendessem sem risco de perder, mas que tivessem atitudes empreendedoras dentro dos nossos negócios. Aí eu comecei a entender que a gente podia criar uma cultura legal, empreendedora legal. dentro do negócio. Ele Cara, você é um arrisca- ele empreendedor? arrisca Peraí. o seu É o que a gente dinheiro. faz. Ele arrisca o seu dinheiro. Exatamente, mas vamos colocar aqui Esse métricas cara de tem um ganho. nome, né? É o Intraempreendedor. Vamos colocar Intraempreendedor. métricas de ganho aqui, com resultado. Se o negócio der, você também ganha. Se o negócio não der, você não perde. Mas Você você deixou de ganhar o seu deixou de plus. Mas ele gosta da pegada de poder ir mais, de ganhar mais, se ele produzir mais. Só que ele E não quem tem achou- a coragem, E quem né? achou o intraempreendedor é o grande empreendedor, né? Você tem que ter essa É que visão. você pega né? o cara Você bom e põe pra trabalhar. E vamos trazer pro... Né? Fazer podcast com um amigo é isso aqui, né? O tema é um, vai pro outro, vai pro outro. Eu acho ótimo, porque assim, a Depois pauta eu no final- quero falar pro cara empreender. O cara que é novo, o cara que é velho. Como é que ele entende? Ó, e depois eu quero ver como é que vocês vão fazer da técnica, colocar o título dessa live aqui, não tem. Ó, falando sobre empreender, eu tenho uma visão sobre o empreendedorismo que todos são empreendedores. Todos. Você que me assiste fala assim, mas eu trabalho para alguém, eu sou dona de casa. Amigo, existe aqueles que empreendem no CNPJ, que montam um negócio, que nem todo mundo tem essa paixão, né? Nem todo mundo tem.
E tá tudo certo. Às vezes você nasceu para ser um carreirista, um concurseiro, E tem que tá ter tudo também. bem. Tem que Eu, ter, eu, tem eu, que ó, ter, sim. Tem que não ter. recrimino. Amo conversar com empreendedores, amo motivar as pessoas a empreender, mas tá tudo certo. Se Deus te chamou para gerir o lar, ser uma retaguarda pro esposo, tá tudo certo. Você Maravilhoso. entendeu o seu propósito. Mas todos são empreendedores, porque empreender começa pelo seu CPF. Empreender no CPF é entender que você tem uma missão, que você pode crescer, que você pode sonhar, que você pode fazer, melhorar a saúde, vida relacional, construir sonhos, empreender dentro do teu trabalho, é o que a gente faz com os nossos colaboradores, ó, as ideias são bonificadas aqui. Aham. Você começa a fazer algo aqui dentro, aqui, empreende junto com a gente, seu risco aqui é quase que pequeno, né? Não é que não tem, né? Porque vai ser, se ele fizer alguma coisa errada, aí vai ser mandado embora. Então ele vai ter o risco, todo mundo tem o risco. Mas empreender no CPF. Você falou sobre negociação, Isaquinho. Eu quero só falar que agradecer e parabenizar o Isaac pelo tanto que ele já me serviu, né? E hoje eu louvo a Deus pelo sucesso da carreira dele e aprendi muito com o Isaac. Isaac tem um dom, um talento, ser amigo, Sim. e no momento que você mais precisa, ele é o primeiro a chegar. Então ele vem conquistando o que ele vem conquistando. Primeiro ingrediente, servir. Ele sabe servir. E isso vira o jogo. Servir. Outra, sobre negociar. O pessoal fala, Josué, você é especialista em negociação e tem que trazer essa tônica. Tudo que você fizer, faça com princípios. Sim. Por exemplo, negociar é uma arte. A gente tem técnicas de negociação que... Mas cuidado, não vai negociar com o pequenininho matando. Claro. Não vai achar que é valor negociar. Ah, matei o cara. Cara, isso é horrível. É. O cristianismo Muito não... bom se trazer. Não anda isso aí. Ótimo. Ser um bom negociador e Tirar vantagem, né? tirar vantagem. Tirar vantagem, isso aí. Tirar vantagem. Isso Mas aí. esse negócio E outra, do- outra coisa, só sobre negociação, negociar não é pagar menos, não é pagar Justo. mais barato. Negociar é você conseguir achar uma causa em comum, e de fazer assim, ó, vamos fazer algo juntos, encontrar um meio de rapó de parceria, que ambos vão ganhar. Às vezes saiu num preço Mineiro é abaixo bom do custo. nisso. Mineiro é bom nisso. Mineiro Agora, tem uma deixa eu fala te- que é assim, nem pra mim, Não, nem pra você. Deixa eu te entregar essa chave, pegando esse exemplo do Isaac, as pessoas têm que aprender. Se você olha pro Isaac hoje, eu fico puxando o saco dele e do Júnior, porque assim, são bênçãos de Deus na minha vida. São caras que me inspiram mesmo e que são resposta de oração quando eu tava pedindo pra Deus, me coloca com gente que me desafia, que me inspira, que me puxa, que me capacita. Aí você vê essa história dele com o Júnior. Sim. Pô, hoje a ótima, tal, quantos funcionários, quantas obras. Nunca perca a oportunidade de estar servindo com quem você pode aprender. Eu era muito pequeno, eu nunca fiz uma faculdade. Então, tudo que eu fui aprendendo com pessoas que me deram a oportunidade de aprender. E um dia eu tinha mudado para Belo Horizonte e um grande empresário de uma empresa que eu prestava serviço me deu abertura para poder acompanhar ele em negociações. Só ir para mim ajudar ele a fazer alguns estudos de viabilidade de negócio. Só que eu vou para isso, olha, só que isso aqui, a empresa não tem verba para poder pagar isso. Então, assim, tem aqui, mas já te falo que não é muito animador, não. Eu falei, cara, você deixa eu te acompanhar? Você me permite te acompanhar? E eu fiquei uns 2 anos acompanhando e viajando com aquele cara. Eu ia com ele, eu pagava minha passagem, meu almoço, eu pagava e estava ali. E até, às vezes, até minha esposa questionava, poxa, bem, você vai lá com o doutor fulano, ele não te paga nada. Eu disse, meu bem, eu não tenho como pagar Sim. o que ele está me ensinando. Ele não tem noção. Hoje eu encontro com ele, o doutor Jader Nassif, um grande mentor para mim. É um dos sócios do Grupo Vitória da União. E ele me permitia ficar com ele. Aquele aprendizado que eu tive com ele naquelas mesas me tornaram o negociador e o homem de negócio que eu me capacitei depois para o mercado imobiliário que eu atuo hoje. Então, a única coisa que eu precisava era aquela oportunidade de estar naquelas mesas e conviver naqueles ambientes. E quantas pessoas hoje têm oportunidade assim, cara, o cara não paga nada, senhor, você tá doido? Eu vou ficar andando com esse cara, eu tenho que pagar ainda para o meu almoço, coisa, você tá doido? Não tem preço aquilo. Eu não estaria nem em 10% do que eu estou se não fosse a oportunidade daquela ambiência, daquele aprendizado de estar naquelas Então, mesas. destaque aí que vocês estão dizendo, a questão da mentoria, né? E eu percebo que hoje a gente tem uma possibilidade enorme de mentoria. Às vezes você não vai estar diretamente com a pessoa, mas tivemos lá o Power Summit. Aqui na Oitava nós temos uma mentoria para pastores e líderes que é bom, tanto para quem é pastor, como quem é empresário, como quem é líder de ministério.
Nós temos vários podcasts que ensinam, né? Então, assim, existem oportunidades hoje da pessoa ter uma mentoria, mesmo que não seja essa de andar, de estar lá dentro do escritório com o outro, mas você ouvir o que o cara faz. Então, acho que tem uma coisa que você já falou também sobre o Isaac, que é o fato de ser aberto para aprender. Total. Né? Isso é muito importante. E para receber feedback. Se você não tiver aberto para poder aprender, cara, Esquece. você não sai do Sem lugar. um coração ensinável, ninguém vai avançar Acabou. em nada na vida. Se você apanhar e ficar chateado, você tem que entender que aquilo ali é um feedback para te levantar. Vamos falar sobre mentoria. empreender. Vamos lá, você falou de mentoria de pastor. Ah. Quero trazer aqui uma mensagem do meu ex-pastor, da velha guarda, pastor Edímerson de Ribeirão das Neves. Quando eu apresentei a mentoria da 8ª, Aham. falou assim: Josué, meu ministério mudou, a igreja está mudando. Olha que benção. Isso tem feito toda a diferença. E olha só, a mentoria da 8ª, você Sim. tem pastor Jeremias, você tem Hernandes Dias Lopes que vem aqui, Sim. aí outros pastores Vários que nunca pastores. tiveram acesso, então, assim, como é que essa pastorada está fazendo para crescer a igreja, elas vão lá e aprende, tem liberdade, tem acesso. Então, tenha mentores. Todos nós precisamos ter mentores, mas cuidado com os gurus de internet. Sim. Cuidado de colocar a responsabilidade da tua esposa que te ajuda no dia a dia, ou de repente de alguém que está caminhando com você como empresário, e você fala assim: é meu mentor, ele está me ajudando. Ele pode ser às vezes um professor, Um professor. ele pode ser um par, Aham. tá caminhando junto com a mesma pressão, mas o mentor é aquele que você olha e fala assim: ele chegou no lugar onde eu desejo chegar. Pronto. Esse é o Tem experiência, mentor. tem que ter Ele experiência. sabe o caminho. Ele não vai ensinar o dia a dia, ele não tem tempo. Aham. Mas ele sabe dizer assim: ó, esse caminho não vai, esse não vai. Então você quer chegar onde ele já chegou. Isso é a figura do mentor. Tenha mentores. Vamos lá, pode falar. Deixa eu só comentar em cima Claro. do que o Josué falou, que ele acredita que todo mundo é capaz de empreender. Todo mundo tá vendendo alguma coisa, e o termo vender vem de dar algo em troca, né? Total. Então, quando eu entendo que o CLT, eu tô vendendo hora pro meu patrão, eu entendo que eu sou o meu produto. Quando eu entendo que eu sou o meu produto e eu sou dono de mim mesmo, eu empreendo em mim mesmo, que é o que o Júnior falou. Então, quando você é remunerado por hora, você pega o seu mês e divide por 176 horas, você sabe quanto que você ganha por hora. Esse valor, ele é quantificado pelo que você resolve. Então, quando eu estava dando aula, eu sempre falava isso para os meus alunos. Você vale o que você resolve. Sim. O intraempreendedor, se ele quer ganhar mais dentro de uma instituição, Resolver muito. ele tem que resolver o que a maioria não resolve. Então, quando você vai galgando e resolvendo o que a maioria não resolve, e quando você chega no nível de ser o cara que resolve tudo, você fala: agora eu treino gente para resolver tudo. E aí você vira gestor, é o caminho do intraempreendedor. Eu vendo as minhas horas para a empresa, quando eu quero aumentar o meu salário, eu dei uma fórmula para os meus alunos. Aham. Falei: quanto você quer ganhar? 5 mil para mim. Beleza, em 6 meses eu te ensino a ganhar 5 mil na sua empresa. Como? Você conhece o chefe, dono da empresa? Ele passa lá e estaciona o carro. Você vai chegar para ele com um papel e vai perguntar para ele: como que eu ganho 5 mil na sua empresa? Ele é o melhor cara para te falar. Ele vai te falar que problema que eu tenho que resolver aqui para ganhar 5 mil. Ele vai te falar dos problemas. Você vai com dever de casa para casa. Em 6 meses você volta treinado e fala com ele assim: eu resolvo esses problemas seus, ganhando o que eu ganho durante 3 meses. Daqui a 3 meses, se eu resolver tudo, você me dá os 5 pau? 5 mil? Sabe qual que é o nosso desafio? Inspirar as pessoas a quererem esse lugar. Sabe por quê? Eu fico vendo assim, a gente passa muita gente nas empresas da gente, né? E sempre chega aquele cara assim, sonhador. Eu quero isso, eu quero aquilo. Um dia um rapaz pediu demissão e falou, eu perguntei: por que você quer sair? Não, porque eu quero um carro assim, uma casa assim, e o que eu tô ganhando aqui não dá para comprar isso. Mas qual que você acha que é o problema? Porque você paga pouco. Você paga pouco pelo que eu faço. Mas o que você acha que eu faço? Eu faço muita coisa, eu faço isso. E você acha que, então, isso que você faz, teria que pagar isso? Eu acho. Mas se você tivesse uma missão maior de fazer isso... Não, aí eu acho que não vale a pena, não. Para poder ganhar esse valor que eu tô falando, não vale a pena. Aí eu fico pensando, como que nós vamos ter que fazer, é o nosso desafio como líderes e empreendedores, para mostrar para as pessoas, e como pais, eu me preocupo como que eu vou ensinar os meus filhos a gostarem de desafios, porque isso é gostar de desafio, é ir além. Roberto Neachi, que eu amo, quando ele fala a fórmula de ficar rico nas palestras dele, né? A forma de ficar rico é resolver o problema de alguém.
Sim. Você tem que resolver o problema de alguém. Todo mundo que ganha muito resultado por algo resolve um problema. Mas o que o jogador resolve? Não, entretenimento. O cara fica alegre ali quando ele tá vendo um jogo, um cantor e tal. Ele tá resolvendo de alguma forma o problema de alguém. Um advogado, um médico, uma empresa bem-sucedida está resolvendo o problema de alguém. Então, a missão e a questão é como fazer essas pessoas se apaixonarem pelo desafio. Porque só vai ter grande resultado quem realmente quiser. Por que você está avançando? Porque ninguém quer fazer o que você faz, irmão. Conservação, você está doido? Mão de obra desafiadora, limpar prédio, sei o que tal, ninguém quer. Então você tem que cobrar por isso. O primeiro passo é o TBC, né? A técnica poderosa, tirar a bunda da cadeira, né? E ir trabalhar. Vendedor, né? Há uma explicação sobre a palavra vendedor, é tirar as vendas, né, e agir na dor das pessoas. Então, o bom vendedor, o bom intraempreendedor, tá sempre a palavra dor, né, inovador, é você identificar a dor, para você, existe uma dor aqui. Por que as pessoas, poxa, tem um café aqui, poxa, por que eu não pego uma marca de café para representar, coloca a marca aqui e vou servir o café, ele identificou uma dor, as pessoas tomam um café, ele vai achar ali uma solução. Ó, quem tiver empresa de café... Patrocina o podcast. Então é isso, é encontrar então, a dor, dentro da inovação, então, dentro da inovação das novas profissões, sempre vai ser identificar a dor que as pessoas têm. Total. A dor que o mercado tem. Ação em cima que da as dor. pessoas precisam. Então isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Nunca. E a dor sempre vai aumentar ou sempre vai ter uma dor nova. Por exemplo, nós estamos lá com o modelo de negócio da Lexi agora, certo? Está convidado para ir lá tomar um café com a gente, pastor. Prazer. Que nós estamos trazendo... Lá eu posso falar assim, Alexa, acende a luz. Ela é Lexi, É melhor Lexa. ainda. Sabe o que é Lexi? Lexa. L-E-X-I. Lexi, palavra. Palavra. De léxico. João 1, né? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a Logos. palavra era Deus, né? A palavra tem poder. O que nós estruturamos o negócio? Facilitar o jeito das pessoas viverem. Todo mundo falava, não, o imobiliário não tem jeito de... É casa, é parede, não sei o quê. Peraí, mas eu vou... A casa, ela existe do mesmo jeito. Mas como que eu facilito o seu jeito de viver? Como é que eu tiro as suas dores de colocar um móvel planejado, escolher um acabamento, de ter, assim, durante a vida na casa, ter serviços que facilitem sua vida? Ah, mas dá muito trabalho fazer isso. Ué, mas esse é o propósito. Sim. É o meu trabalho que facilita a sua vida e eu te cobro por isso. Claro. E aí o pessoal chega lá, hoje estava um pessoal de um grande banco lá. Nossa, mas que isso? Como é que vocês conseguiram pensar nisso? A parte que Deus me contou na montanha eu não contei não, porque senão eles riem da gente, né? Mas assim, cara, a gente está preocupado em facilitar o jeito das pessoas viverem. Todo mundo está preocupado em vender uma casa pro cara. Aham. Eu quero facilitar o jeito dele viver. Eu só pensei o negócio de um jeito diferente. Então, isso sempre vai ter espaço. Quando eu era mais novo, eu pensava assim, o que eu vou inventar de novo para poder ser relevante, né? Parece que tá tudo inventado. Não tem mais nada para inventar. E dá para trazer para assim pro básico, né? Falar de inovação com o Renan, com o Isaac. O Isaac tem se tornado um especialista em inteligência artificial. Renan, com o que ele faz no imobiliário. Mas inovação pode ser coisa tão básica. No semáforo de Lagoa Santa, final de semana, se você chegar na entrada de Lagoa Santa, tem um rapaz que fala assim, isso é inovação, cara. Porque inovação não é tecnologia, Sim, não é... claro. O camarada me veste uma roupa de garçom toda branquinha, bota uma gravata borboleta, meu irmão. Bota um pano aqui no braço, uma bandeja com chup-chup empilhado em pirâmide, meu irmão, naquele sol quente. Ele olhou e falou assim, as pessoas não vão comprar chup-chup, saquinho, a pessoa não vai... Mas se o cara tá todo bem vestido, trajado, com gravata... Tá limpo. Isso foi... Tá limpinho esse negócio. Tá esse cara tá ganhando dinheiro. Esse ganha, camarada, eu ouvi ganha. dizer que esse camarada tá ganhando tipo coisa de 500 conto por dia vendendo chup-chup de um jeito diferente. Tá vendo? É inovação. Inovação, porque inovação, para você que quer empreender, talvez tenha algumas pessoas... Isso. Olha pra câmera, olha pra câmera, olha não é pra essa câmera hora. agora, Vai olha lá, só. dá um close. Inovação não significa necessariamente inventar algo novo, mas fazer algo que já existe de uma maneira diferente, Isso. facilitando a vida de quem você vai entregar aquela solução. Eu chamo de inovação de experiência. É transformar a experiência que o indivíduo tem em qualquer mercado, seja na conservação, na levaria, no seguro. Olha a Love. O que é a Love? Você inventou o seguro, Josué? Claro que não, existe O desde os que tempos... você inventou de milenares. novo no seu contexto? Cara, você criou uma experiência totalmente diferente. Você não inventou seguro, você não inventou proteção veicular, nada.
É só, às vezes Nada. é um jeito diferente de você entregar um produto que é bom. Exatamente. E o brasileiro, Inovou, o brasileiro e é bom assim, nisso. Próximo unicórnio brasileiro. Não, Se Deus quiser. Tanto que o pessoal da Love estava nos Estados Unidos, na feira lá, top de seguro lá nos Estados Unidos. A maior do mundo. A maior do mundo. E o que eles estavam falando que era novidade, a Love já faz há 2 anos. A Love está na frente do mercado Top, hein? americano em termos de tecnologia. Pra você ter noção, nos Estados Unidos, não é comum vender seguro autônomo, 100% autônomo, igual a gente faz na Love. A Love, ela já faz isso e, assim, ela tá avançando muito mais agora, em breve, com E o inteligência brasileiro- artificial e o aí. brasileiro é aberto também, né? Eu acho que o brasileiro, ele é pivota desconfiado, muito né, não? rápido. Não, o brasileiro, ele pivota rápido. Tanto que quando você vai ver, a utilização do chat GPT, o Brasil tá no top 3. De que mais utiliza o chat GPT como ferramenta. E as pessoas, quando você conversa com as pessoas, você tá pagando ainda não. Você tá pagando não, agora eu tô pagando. Por quê? A gente descobriu que, por exemplo, esses dias eu tava aprendendo inglês com o chat GPT. Eu converso com ele em inglês, ele como professor me ensinando. Mostrei pro meu professor de inglês, ele assustou. Ele falou, caraca, e ficou muito bom. Então, você usa o GPT, eu tava indo pra reunião com a contabilidade. Me treine aí, o assunto é esse, me explica como que eu devo tratar, quais os pontos olhar, anexei o contrato na contabilidade no GPT, e ele foi 40 minutos me treinando o que eu ia fazer, o que eu tinha que saber de contabilidade na reunião. Então, você vê, Chegou especialista. você tem um especialista no seu bolso para te ajudar, o Josué sabe tanto que ele usa o chat GPT, o Renan também, facilita a vida um tanto, e as pessoas às vezes, não, isso é bobeira. A gente vai falar sobre inteligência artificial. Isso é falta de criatividade. Você tá falando disso aí, tá me dando outro. Nós estamos falando pra crente, né, pastor? Pra crente, Então, pra falando não pra crente, crente. pra todo E mundo. quem não é crente, nós vamos fazer um apelo no final aqui, ó. Você vai Amém. poder ter oportunidade de aceitar Jesus como Quem seu tá assistindo Salvador é e isso, prosperar. amém. Olha Olha só. só. Quem não E é prosperar crente, não é dinheiro, não. Muitas vezes É tudo. a gente tá falando de. A gente tá sempre buscando. Tem muita gente que eu ouço, às vezes, falar dos seus fracassos e fala que não tem gente na igreja. Aham. Ah, porque eu não tenho essa oportunidade que você tem de andar com Josué, de andar com o pastor Yuri, de almoçar com o Isaac. Ele não né? sabe que ele tá Você perdendo. é privilegiado e tal. Eu falei assim, irmão, você acha legal, às vezes essas coisas que a gente tá fazendo, é legal pra caramba. Nós estamos inovando lá no imobiliário e tal. Aí assim, onde é que você tirou, né? A gente conta às vezes umas histórias, realmente depois a gente foi modelar muita coisa nos Estados Unidos e tal. Mas como é que surgiu, por exemplo, Alex? Eu tava assim, num desafio no meu negócio, que a gente ainda tem em paralelo, que é loteamento, vendo que o cenário estava mudando, concorrência aumentando, juros subindo. Fui para a montanha, com um papelzinho de assuntos, DR com o senhor. Senhor, isso aqui não tá dando, como é que faço, como é que não faço, tô preocupado com isso. O senhor foi entregando, confirmando por meio de palavras o rumo que a gente tinha que ir. Então, você foi brilhante e tal. Não, isso aqui, esse negócio que a gente tá hoje, eu orei a Deus que o que eu tava muito difícil, eu tava achando que o cenário futuro ia ser complicado. Eu pedi ao senhor uma direção, como é que eu podia fazer, porque eu não tava conseguindo entender. E o senhor foi me direcionando. Então, às vezes a gente tá com tanta confusão na cabeça e tentando tanta solução. Peraí, você já parou, orou e buscou do Senhor direção por isso que você tá? Tava contando aqui quando a gente tava chegando. Buscar a Chegou direção um de membro da Deus. minha célula e tá assim, que eu tô com dificuldade nisso, naquilo, Isso. você queria que você me ajudasse, tal. Seu irmão, desafiador, né? Pois é, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pro monte amanhã, 4h30 da manhã. Vamos pra lá orar, ué. Como assim? Ué, é complexo tudo isso que você tá perguntando, não é? Eu não sei te responder, não. Mas eu conheço um cara que sabe. Então falar vamos com lá, Deus. conversar com ele. Então, tudo isso que a gente está falando aqui de negócio como ministério passa por confiar em Deus e confiar a Deus decisões e, às vezes, situações que você não tem alcance ou dimensão de como fazer. Mas a Bíblia fala que todos os dias da sua vida estão escritos num livro. É isso aí. Aquele que escreveu, irmão, sabe a página da frente. Então é muito mais fácil se eu perguntar para ele. Vamos pegar isso daqui, é muito importante. Então isso serve para quem já é de uma igreja e também para quem não é de uma igreja. Ou seja, Deus, ele se envolve com a nossa vida. Total. Com certeza. Porque a gente falou que tem muitos crentes que acham que dá para separar, né? Não dá. Ele tá batendo na porta. Deus, ele se envolve com a nossa vida.
E quem não é de uma igreja acha que Deus não está preocupado com as coisas que a gente faz, que a gente vive, as nossas preocupações. Mal, né? Está castigando o meu erro. E Jesus fala em Mateus 6, olha, o Pai cuida das aves, o Pai cuida das flores, o Pai cuida de toda a natureza. E Ele não vai cuidar de vocês, que foram feitos à imagem e semelhança dele? Então Deus, Ele se envolve com a nossa vida. E é constrangedor ao ponto de que na célula do Renan eu tive o prazer de ir lá essa semana e o pastor fez uma assimilação muito legal de Jesus. A pregação foi todo mundo de pastor, mas é pastor não. Aqui é tudo ministério. Para mim é o seguinte, vocês são tudo pastor. Vem cá, pastor. Vem cá, pastor. Não. Inclusive o empresário, guardado as devidas proporções, né? Claro que o pastor é aquele que está na igreja, que cuida. A igreja é o ambiente perfeito. Não tem como ser crente sem ir à igreja, sem fazer parte de uma comunidade. Então, ó, seja parte de uma igreja. Não ter igreja em casa. Empresário, para de criar desculpa. Você tem que ser fiel. Foi no pouco, tem que ser no muito. Tem que ter um pastor, tem que se submeter. Essa é a nossa visão, certo? E o empresário, ele precisa aprender a dedicar a sua empresa ao Senhor, se portando como um pastor da sua plataforma. Porque ele é pastor dos clientes, dos fornecedores e dos colaboradores. Isso aí. E quando ele entende isso, eu tenho que cuidar. Jesus tem que estar nesse negócio E a ideia aqui. do cuidado. É o cuidado. Não só o cuidado, esse termo que eu uso, eu pastorei a minha empresa. Porque quando o senhor me falou que o meu trabalho era o meu ministério e eu entendi isso, o senhor falou o seguinte... Doido, né? Deus fala um trem repetido, ele falou isso pra mim também. Não, e ele falou tão... Falou pra mim também, rapaz? Você que tá contando essa história pra todo mundo? E eu que sou pastor, ele falou que falou isso pra mim também. Você já tem tempo que ele falou isso, né? Mas Meu ministério é meu trabalho. Isso tá na Bíblia, então quer dizer que falou com todo mundo que tá assistindo. Falou com todo mundo. Eita. Só que a gente que é pastor do nosso ministério, e o meu negócio não tava andando do jeito que eu queria, e o senhor falou assim, você tá orando pelos seus colaboradores? Se você não pagar um preço de oração, não que seja pagar, né? Sim, mas sim. se você está Dedicar, entendendo que você é pastor dos seus investir. funcionários, você precisa de orar pelos funcionários, pelos cônjuges e pelos filhos. Eles E têm que ser quando eu abençoados. entendi isso, eu falei, fui no RH, imprimi o nome de todo mundo. Ah, mas não tem o nome de todos os filhos. Quero o nome de todos os filhos. Peguei, dividi na planilhinha lá, recortei, entreguei para o sócio e falei, toda semana vocês vão orar por todos os funcionários, colaboradores, filhos, de todo mundo, porque a gente vai entender que o mover está no espiritual. Isso muda até a sua visão acerca daqueles funcionários. Não. Você passa a vê-los diferente, ele está na sua oração. Não, e tanto muda que quando você vai falando nome por nome, olha só como isso é forte. Senhor Jesus, eu não sabia o que é orar por cada um, não sei a necessidade Sim. de cada um. E aí quando eu falava, a Andréia, fulana de tal, abençoa, e o Senhor ia me trazendo no meu coração, por essa você vai orar por doença. Pelo filho você vai orar para na escola, pelo sustento, pelo aumento de renda. E aí o Senhor ia falando cada um o que assim, ia vir na minha cabeça. E quando eu comecei a fazer isso, eu vi o fardo que é orar pelas pessoas, pastor. Esse negócio de você separar um tempo de oração é porque tudo vem como prioridade na sua vida, de menos a oração pelos funcionários. E é um tempo que ninguém sabe o que você está fazendo, a não ser o Senhor. E aí eu comecei a estabelecer isso lá, e eu percebi o tanto que o pastor Yuri, a lista de oração que ele tem, e que ele ora por todo mundo, isso como há muito tempo, como função, fala, caraca, é muito complexo, porque eu para orar aqui por 100 e poucos funcionários, eu tô assim, quase chorando. Tem dia que eu falo, nossa, é difícil orar pra esse tanto de gente aqui. Como é que. E olha, e aí quando eu lembro a fulana que me processou, que tá lá na lista. Essa aqui me processou. Abençoa ela, Senhor. Ou seja, Jesus Seja abençoa. Oração e inovação. Aí o Dona de Ruxa aqui. Quando Quando ele descobriu a função nova do WhatsApp, eu nem sabia. Ele descobriu o negócio de gravar um vídeo na bolinha redonda Eu que... te mandei, Rapaz, ele começou a juntar inovação com oração, pastor Yuri. Me mandava todo domingo oração na bolinha redonda. Orava por mim. Rapaz, Mandou mesmo. Aí ele me mandou de volta a bolinha. Eu aprendi. Oração com inovação. Mas ambos têm uma palavra em comum. Ação. Ação. Sobre inovação, Sim. engraçado, uma coisa importante, as pessoas acham que inovação, só para quebrar esse paradigma, todo mundo acha que é tecnologia, é difícil, não sei o quê. É a dor, fazer uma coisa com um pouquinho de diferença e sem aquele... Aí tem muita gente que é de um perfil assim, cara, eu quero fazer algo muito novo que ninguém pensou, irmão. Vai ser tão difícil, esquece isso.
bilhares de pessoas pensando coisas novas o tempo todo, muita coisa escrita, o mundo da internet, inteligência artificial. Então, assim, eu tava pensando nessa tese esses dias. A tese de inovação para mim é o seguinte: uma pessoa, você copiou uma ideia. Sim. É plágio, irmão. Não vai copiar o negócio do outro, não. Tem gente que tá copiando a empresa do cara, a marca do cara, a cor do cara e tá... É plágio, hein? Copiou um, é plágio. Copiou 5, já é um benchmark, né? Uma pesquisa, né? Pegou o melhor de cada um, né? Copiou 15! Já é inovação, já é... inovação. Já é inovação. Tem nada igual no mercado. É tudo novo. Mas é bench, começa no bench, né? Então... Ó, vamos caminhar pro final. A conversa tá muito boa, mas eu não quero deixar Se de chamar deixar aqui atenção. com essa turma Vai aqui, direto. Meia-noite. nós, tranquilo. Até Eu meia-noite, quero né? chamar atenção para uma coisa. Vamos. Tem gente que diz assim, tô ganhando pouco. Ou então empreender tá difícil. Tem uma ideia. Vou cortar o caminho. Vou pegar um atalho. Aí eu quero falar sobre o perigo, rapidinho aqui, sobre as bets, sobre o tigrinho, sobre as casas de aposta, que a gente sabe que está gerando um problemão. Isso é uma oportunidade? Isso é lícito? Isso é uma armadilha? O que vocês falam sobre isso? Você falou a palavra pra mim que define. Armadilha. Armadilha. Sabe por quê, pastor? Muito cuidado com qualquer coisa que prometer ganho fácil. Outro dia eu fui assistir uma série 1%. de pessoas que Não funciona. recebem aqueles negócios de aeroporto, de alfândega de aeroporto e tal. Todos os que são pegos com drogas, qual que era a promessa? Dinheiro fácil. É só você levar pra mim, senhor. Você vai chegar, você vai levar lá. Seu, pô, não Alguém seu. vai chegar lá, vou te dar X mil, Aham. certo? Ó, tem um investimento aqui, pastor. É garantido 10% ao mês, assim, sem risco. 10% ao mês. Multinível, né? Para É. vocês verem como é que empreender não é fácil. O pessoal acha que Ah, não, tem um negócio aqui, é tigrinha. 10% Aqui, ó, é é pouco. investimento. Né? 10% é É pouco. investimento. Isso é armadilha. Armadilha. Isso é armadilha. Você precisa colocar sua força, sua inteligência naquilo que agrega valor para alguém, naquilo que gera resultado para alguém. Mas o influencer Total. postou, falou que dá dinheiro. Pois é. O inimigo ele nunca tá sozinho, né? Ele tem as suas hóspedes ali, né? Dos seus servos ali, os seus companheiros, né? Que para aquele cara ele ganha, certo? Só que pro outro não ganha. É isso Isso é uma armadilha. Deixa eu te contar. O pastor tá aqui, né? Para mim, pecado. Claro. Total. Pecado. Eu não acredito em nada que para um ganhar, outros têm que perder. Exatamente. Eu não acredito em qualquer negócio que você ganha dinheiro em cima do sofrimento dos outros, do prejuízo. Não é, tudo bem, tá todo mundo chorando, eu vou vender lenço. Aham. Mas você vende uma solução, você vende algo. benefício. Agora, meu irmão, tigrinho, o que Pra isso mim, tem ganhar destruído até muito crente. Sim. Então, o primeiro desafio, você quer romper na vida, meu irmão, já vai aí e despluga esse aplicativo que você tem aí de jogo, de bet, E aposta, faz um compromisso com aposta Deus. muito comum, e eu acho que isso está dentro das igrejas, que é a aposta para jogo, resultado de jogo. Porque agora está legalizando, né? Então você tem uma porta maior aí para você poder entrar e tudo mais. Quais são os perigos disso? Porque o pessoal acha que não, é só uma brincadeira. Estou apostando só 50. Eu acredito, porque eu estudo muito isso, principalmente com a das meninas. Altas doses de dopamina tornam qualquer coisa viciante. Então a dopamina é aquele hormônio que libera aquela emoção gostosa, aquela coisa que sempre você quer um de novo. Então quando você começa a curtir um vídeo, a deslizar um vídeo pra cima, e sempre vem um conteúdo que te atrai mais, e te atrai mais, e depois você pega o telefone, automaticamente você abre ele, você clica no Instagram pra ver o que tá acontecendo, eu quero ver um negócio legal. As bets, eu acredito que elas também liberam isso, porque elas te dão micro ganhos. Aham. Opa, ganhei. Opa, ganhei! Ganhei. Nossa, ela desperta aquilo. Eu sou bom nisso aqui, eu nunca fui bom em nada, mas nisso aqui eu sou bom. Não, perdi, mas vou recuperar. Não, aí agora eu começo. E ele sempre, o algoritmo das bets é feito pra te fazer ganhar aos pouquinhos, a ponto que você começa a criar, eu sou bom.
Se eu sou bom, eu posso colocar R$1.000 aqui, ué, eu vou fazer 2.000. né? É, porque você começa a poder, inclusive, ela te dá dinheiro pra você começar, né? Ganhei com 20, ganhei com 100. E aí vou é colocar 10 mil, vou E arrebentar. o povo é bobo, tem algoritmo ali, gente. 97% das pessoas vão perder, 3% vai ganhar. Só que é o seguinte, ela tem uma lógica. Ela começa te dando, ela vê se você joga de novo, se você tá tendo um comportamento de aumentar a aposta ou diminuir, ela vai sim, com o seu comportamento, para milhares de comportamentos condicionantes A mais B mais C, para milhares de comportamentos, ela tem uma resposta que vai em algum momento te fazer perder mais do que ganhar. Mas primeiro ela te dá. É assim que é o diabo, né? As propostas fáceis da vida. Exatamente. Não, vamos encurtar um caminho, vai ser Exatamente. fácil, você pode. Né? Você pode viver assim, ó. Você pode adiantar Isso é a 50 anos digitalização do reino das trevas. É um perigo. Qualquer busca por encurtar o caminho, tem armadilha no caminho. Não existe. Perigoso, né? Pode ser que tem uma coisa ou outra que você encurta, como a inteligência, sabendo fazer uma boa gestão da sua vida no Sim. tempo, com produtividade. Tem coisas que encurtam. Mas aí você usou um meio lícito. Total. né? Aí a pergunta, nem tudo que é legal é moral. Sim. A Beth tá regularizando, Sim, agora vai sim, ser legal. sim. Mas é moral? É cristão? É certo? Você colocar sua Metifica. confiança nisso, né? Total. Ainda vai naquilo que eu Volta para falei. aquele negócio que você falou, que é o quanto eu tiver de dinheiro, eu vou ficar bem. Só que a vida não é feita só disso, né? E a pessoa tem que sempre refletir. O que eu tô resolvendo que tá valendo o dinheiro que eu tô ganhando? Você só vai ganhar dinheiro se você resolver problemas que realmente te Não resolver o remunerem problema pra de isso. ninguém. Então, se você tá no Tigrinhos, qual que é a lógica de você ganhar dinheiro se é o algoritmo que te dá o dinheiro? A pessoa acreditar que existe vamos dizer assim, um fair play ali, não tem fair play. É o elemento sorte que as pessoas Não procuram, existe, né? nem sorte existe na Isso Bet. assim, a, vamos sorte, ver se a sorte existe quando eu você tá consigo. dependendo do É o que acaso. o Júnior falou, se qualquer negócio que pra mim ganhar o outro tem que perder, gente, tá Virou errado. mau negócio. Tá errado. Tá errado. Simples assim, pastor. Simples assim. Tem. A jornada da Bíblia, inclusive, está sendo o tema, né? Foi o tema da mensagem de domingo passado, inclusive muito bem, pastor Heloísio. Quando a gente olha para Jonas e vê Jonas como um empreendedor, eu fiz analogia na pregação de Jonas. Porque o Senhor te dá uma missão, você já é crente, você já é empresário crente, você já ouve o Senhor, você já tem um relacionamento, e Deus te fala o seguinte: você é pastor do seu negócio. Você está ouvindo esse podcast, você está entendendo que você é pastor da sua empresa. Então, Deus já não precisa de orar, Deus está te falando que seu ministério está lá no seu trabalho. E a mesma coisa, Jonas falou, vai pregar em Nínive, que é onde o pessoal lá pega os cristãos, não existia cristão na época, né, mas os judeus pega, arranca a pele e pendura no sol para secar. E Jonas, ó, pro outro lado. Tô fora. A tempestade, ó, moendo e ele descansando. Não, escondi, fiquei longe do Senhor. O Senhor não vai me ver aqui desse barco. A ponto de que Jonas, ele não se arrependeu para pular. Ele pulou como um suicídio. Porque não fala que ele arrependeu antes. Identificaram, ó, vocês têm que me jogar no barco se vocês quiserem ser salvo. E ele se arrepende dentro do estômago do grande peixe ali. O pastor aqui pode me corrigir se eu estiver errado. Então, ele teve que ser engolido para se arrepender por não ouvir o Senhor. Ele ouviu o Senhor, mas ele não quis obedecer. E aí, vai, na dificuldade, ele se arrepende, é cuspido na praia ali, e anda, aí um detalhe importante, de onde Jonas é cuspido para onde ele vai, são 800 quilômetros. Então é uma viagem de uns 30 dias ali, para chegar no lugar, para começar a falar para um povo que poderia matá-lo. Então Jonas, ele fez a jornada, porque muitas vezes a gente olha para os nossos negócios como Nínive, e ó, quer picotar no cerrado. Nossa, eu não queria ter uma conservadora, meu Deus do céu. Mas a partir do momento... É tão mais fácil, eu vou arrumar um negócio desse pra mim. Não, mas quando você tá no estômago da baleia, e pode ser o caso... Pode ser um caso de muita gente. Às vezes você tá no estômago da baleia, você tem... Pede perdão por não ter obedecido. Vai pra Nínive, irmão. O Senhor vai estar contigo. E ele salvou aquela cidade. Só fazendo uma correção aqui, não era baleia, né? Era um peixe grande, né, peixe pastor? grande. Corrija o... Eu falei peixe grande, agora Licença poética, licença poética. Isso é muito vamos mais pedir uma fácil. licença poética Sem a aqui, tá? licença do intérprete. Do intérprete, Isso né? é muito mais fácil falar. Até o suicídio tem discussões sobre isso, mas é uma linha. Isso é muito mais fácil falar do que praticar, tá, gente? Porque às vezes você tá ouvindo isso aqui e no início da minha caminhada eu olhava, nossa, o sarrafo que esses caras estão colocando é alto demais.
Acho que eu não consigo chegar lá. Deixa eu te contar. É tudo muito simples. Passa por 2 princípios, certo? A Bíblia deixa claro isso. Aquele que porque nós estamos falando aqui todo o tempo de fruto, empreendeu, acabou quer ganhar dinheiro e tal, e você olha para casa, para o carro. É uma tríade muito simples. Aquele que ouvir e obedecer, comerá o melhor fruto dessa terra. Mas, primeira coisa, eu preciso ouvir. Então, você está buscando o Senhor? Ou você está vivendo uma vida religiosa na igreja? Ou você nem está, você nem conhece? Então passa por aí. Eu nunca vou ouvir aquele que eu não estiver próximo. Uou. Eu nunca vou conseguir ouvir alguém que eu não esteja próximo. Isso vai dar um corte legal, hein? Vai dar um Certo? corte legal. Hein? Vai, tem Então a 200 primeira cortes coisa é aqui me agora. aproximar daquele que eu quero ouvir. Se eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso estar próximo dele, eu preciso estar íntimo dele. Eu consigo ouvir o Isaac porque eu tenho intimidade com ele. E ele fala comigo, eu estou próximo dele, e eu escuto. A partir da hora que eu ouvir, a coragem e a ousadia de obedecer. E aí, depois disso, eu vou poder desfrutar e colher o melhor dessa terra. Então, não existe atalho. Começa por aí. Se aproxima de quem você quer ouvir. O Senhor, aquele que sabe de tudo. Quando ele te falar, obedece. E aí, irmão, resta desfrutar o caminho. Eu vou dar a dica desse livro aqui. Consegue colocar aqui para mim? Esse livro é um livro sensacional. Eu vou ler alguns temas que ele trabalha. Por que o dinheiro é tão importante para Deus? A teologia da prosperidade está certa ou errada? Como podemos nos libertar do cativeiro do materialismo? Como lidar com as dívidas? Quanto do nosso salário Deus quer que entreguemos a Ele? Qual a melhor forma de ajudar os pobres e alcançar os perdidos? Qual deve ser a nossa relação com investimentos, seguros, aposentadoria e herança? Como deixar uma herança verdadeiramente valiosa para os nossos filhos? Como usar o nosso dinheiro de uma forma que agrade a Deus? Livraço, tá? Sensacional. Esse aqui vai de presente pro meu amigo Isaac. Opa! Tô devendo, eu tinha que Aí entregar. é forte, É. hein? Ó. Mas aí, daqui 2 meses, você traz um resumo pra gente aqui no podcast. Boa! Boa! Aumentei, falei que era um mês. Eu falei que era um mês. Deixa eu falar pra vocês que esse livro tem aproximadamente aqui, ó, Fala aí. Não, mas é fácil. 600 páginas. É muito tá? bom esse livro. É um livro sensacional. Olha, o papo tá muito bom. Bom Quero demais. agradecer muito a vinda de vocês. E foi de muito crescimento, Demais. tá? Muita riqueza. Muito. Então, que o Senhor possa abençoar o Renan, o Isaac, Amém, o Josué. Jesus. Obrigado por esse papo. Tá bom? Amém. Obrigado a você, Muito meu bom. amigo. Muito bom. Grato pelo convite e poder compartilhar um pouquinho com vocês essa tarde. Aprender tanto. Obrigado. Muito bom. E tão legal porque vai ter gente que vai chegar no final do vídeo, né? Vai falar, você chega lá no final e vê como é que foi esse negócio aí. É. E, amigo, não tem. É muita história aí. Quem assistiu Muita a, história. o Pode podcast voltar. todo, beleza, voltar. volta, é muita história. Mas assim, é simples. Simples. As pessoas acham que o sucesso, poxa, quero ter o carro que o Renan tem, quero alcançar o sucesso, quero. Amigo, é simples, trabalha duro, cuidado com as propostas curtas, de encurtamento, né? Não negocie princípios, integre fé ao seu trabalho, independente se você é empresário ou não, Muito bom. sabe? Coloca Deus em primeiro lugar, para as demais coisas ser acrescentadas, é Deus na É frente. isso aí. Amar a Deus acima de todas as coisas. É isso. Inovação é, olha só, pensa em trabalhar em cima da dor. Você tem que ser um gerador de riqueza. O gerador de riqueza, ele quer resolver problema, ele quer fazer algo que possa transformar a vida das pessoas. E não depender de um jogo, de uma possibilidade de 1 em 1 milhão, para em cima do fracasso de todos você conseguir conquistar algo do dia para a noite. Então, Muito bom. é simples. Muito bom. E eu vou encerrar com um texto que eu gosto muito, que é Salmos 128, que diz que aquele que teme ao Senhor será e anda nos caminhos do Senhor será abençoado. Bem-aventurado aquele que anda com o Senhor bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O trabalho é uma bênção e Deus deseja abençoar a gente no nosso Amém. trabalho. Então, foi um pouco que a gente conversou. A prosperidade, o comer melhor dessa terra é amplo.
E não tem a ver só com questões materiais, tem a ver com todas as bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, família, amigos. Então Deus quer sim elevar a sua vida e elevar dentro do propósito dele. Então agradecemos você também que esteve com a gente até agora, né? Que o Senhor te abençoe. Amém. Continue conosco, porque a cada semana nós temos um podcast novo para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Amém. Siga a gente no YouTube, nas nossas redes sociais, Instagram, e comente lá, compartilhe com alguém. Isso nos ajuda e nos abençoa muito. Deus te abençoe. Fique com Deus.